canal de salvação, é prova de amor divino. Seja bem-vindo ao canal Amor Divino, onde o amor de Deus chega até você por meio da palavra e orações. Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Vocês percebam que o Evangelho de hoje é uma continuação do de ontem. Nós estamos nessa oitava da Páscoa, meditando sobre essa presença de Jesus pós-morte, que era uma coisa que não dava para se entender, né? Lembremos que Jesus muitas vezes falou isso para os discípulos, para os apóstolos, que o Filho do Homem ia morrer, que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Em alguns momentos, os evangelistas mostram que eles não estavam entendendo nada do que Jesus estava falando. E agora, aí, realmente, na sexta-feira passada, Jesus morreu. E, para muitos, né, acabou. Vimos ali os discípulos de Emaús naquele vitimismo, naquela tristeza. Ele morreu mesmo e tal. E o que será da nossa vida de agora em diante? E depois Jesus aparece, aí Jesus chama a atenção deles, porque como é que eles não entenderam o que os profetas, os salmos e Moisés havia falado. E nós vimos aqui na primeira leitura, agora Pedro e João, mostrando para as autoridades que realmente Jesus havia ressuscitado e colocando ali, falando de Moisés, no livro de Moisés falava isso, nos Salmos falava isso,
nos profetas falava isso a respeito dele. E mais uma vez eles começam, né, agora a perseguir os apóstolos. E agora Jesus, assim como ontem ele apareceu para os discípulos de Emaús, hoje ele aparece para os apóstolos. Eles estavam até pensando que era um fantasma, não estavam acostumados com isso. E aí Jesus mostra, né, as chagas. Vem cá, toca aqui, veja, sou eu mesmo. Tem alguma coisa para comer? Traz aí que eu como para vocês verem. Um fantasma não... Na verdade, ele estava dizendo isso, né? Um fantasma não come. E, mais uma vez, Jesus fala o que ele falou para os discípulos de Emaús. Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sereis testemunhas de tudo isso. Vamos lembrar que na segunda-feira passada, agora, quando teve ali a ressurreição de Jesus, né? Que as mulheres foram lá, aí os soldados do templo estavam ali, então eles viram realmente uma luz resplandecer, viram os anjos, foram lá, falaram para o Sinédrio. O Sinédrio foi aqueles que mandou crucificar, e eles disseram o quê? Olha, faz o seguinte, nós vamos pagar isso aqui para vocês, vocês vão dizer que nada disso aconteceu, e pode ficar tranquilo que a nossa parte nós faremos também. E ali o evangelista, que foi Lucas, terminou, agora acho que foi Lucas mesmo, terminou dizendo assim: olha, e essa notícia se espalhou em Israel. Essa mentira se espalhou. Lembremos também que os apóstolos eles foram as testemunhas fiéis de nosso Senhor. E foram eles que começaram a anunciar, como Jesus mandou aqui, até chegar aqui onde nós estamos, que Jesus ressuscitou mesmo, que Ele é o Filho de Deus, que Ele abriu as portas dos céus. Mas no ar fica também, né, aquela questão dizendo assim, não, foi aquele bando de apóstolos, aqueles homens que estavam lá, eles começaram a inventar essa história, eles tiveram uma miragem, e através dessa miragem estão afirmando que é verdade, e não é verdade coisa nenhuma. Aí vocês vão ver, né? No mundo está assim, estão os que acreditam e os que não acreditam. É uma miragem, coisa da cabeça deles, e nós afirmando que realmente Jesus ressuscitou. Nós, meus irmãos, precisamos pedir muito a Deus que Ele abra a nossa inteligência, nos conceda o entendimento de tudo isso. Porque se nós não tivermos um entendimento claro, e só que esse entendimento é um entendimento que perpassa pela fé, porque eu nunca vi Jesus ressuscitado, não. Eu nunca vi o céu, não. Eu acredito naquilo que os apóstolos falaram, mas nós precisamos entender que existe um grupo aí infiltrado na igreja, nas escolas, em todos os lugares, que estão dizendo que isso é mentira. E se nós não tivermos o entendimento disso tudo, nós vamos nos deixar arrastar, sim, pela mentira deles. Porque eles estão mentindo, dizendo que isso é uma miragem, que isso não aconteceu. Mas é uma verdade, Jesus ressuscitou. E nós seremos recompensados por nós acreditarmos nisso. Agora vejam só, né? Uma grande calamidade aconteceu. A calamidade daquele tempo foi essa: mataram Jesus. A conversa era só essa.
aquele homem que disseram que ele fazia isso, fazia aquilo, ele morreu, mataram ele. Essa era a conversa no meio de todo mundo. Só que essa calamidade e essa fatalidade, ela trouxe como consequência o cristianismo, a Igreja Católica. Foi um mal que veio, mas que trouxe um bem muito grande para a humanidade. Hoje, nós cremos que Jesus realmente é o Senhor. Só que hoje nós estamos vivendo também um tempo de calamidade, de fatalidade. Hoje o que se fala, o que se está na boca de todo mundo não é se Jesus ressuscitou ou não. O que está é a pandemia. A pandemia, que é uma fatalidade, ela tomou conta de todo mundo, em todos os lugares. O que se fala hoje é somente da pandemia. E quantas coisas que os resultados de tudo isso. Mas hoje, eu refletindo, eu estava me perguntando, o que será da igreja pós-pandemia? Não sei se vocês já pensaram nisso. Quando acabar essa pandemia, porque vai acabar, viu? Não fiquem pensando que a pandemia vai ficar aí até... Não, ela vai acabar. Vai ter que acabar. Porque na história da humanidade, muitas pandemias aconteceram e as pandemias passaram. Só que toda vez que acontece uma fatalidade desse tipo, a nível mundial, vem as consequências de tudo isso. Eu não estou falando, nem vou falar aqui das consequências a nível civil, Eu estou falando o que será que vai acontecer com a igreja pós-pandemia. Bem, eu comecei a observar. As coisas estão mudando. Os ensinamentos da igreja com a pandemia estão mudando e estão causando um monte de coisa na cabeça das pessoas. Porque se a igreja falava uma coisa antes, agora está falando outra. O que era proibido, agora já não é mais. Por exemplo, lá no confessionário, uma pessoa veio e disse assim: padre, eu vim me confessar porque eu quero pedir perdão a Deus porque eu fui à missa. Bem, o terceiro mandamento diz que nós não podemos faltar à missa. Mas por que essa pessoa veio pedir perdão por ter ido à missa? Porque está dizendo que não é para ir para a missa. Você vê aqui, você ouve uma autoridade da igreja dizendo assim, não é para ir para a missa, é para ficar em casa. Então agora a pessoa ela foi na missa e ela ficou agora, pequei? Então o que era obrigação diante dessa pandemia se tornou agora condenação. Se você for na missa, você pecou, porque é para você ficar em casa. Nessa primeira fase, que teve lá, não sei nem que em fase nós estamos, para mim é a mesma coisa. Mas na primeira fase, as igrejas fecharam, abriram de novo, com todas as restrições. O povo não veio, não. Muitos sacerdotes colocaram missas em vários horários, e aquele número de pessoas que costumavam ir, que nos diversos horários de missa, era para eles estarem, porque, vamos dizer, uma missa dominical, a igreja ficava cheia de manhã e cheia de tarde. Aí, dividiram. O número dos que voltaram não correspondia ao número que participavam antes. Então, significa que já tem um povo que já não está indo mais à missa. Aqui eu não estou questionando questões de ir ou não, de obrigatoriedade ou não, eu estou falando o que vai acontecer.
E espero que eu esteja errado, mas tudo indica que vai acontecer. É justamente isso. Igrejas vazias. As pessoas não vão voltar facilmente para a igreja, as pessoas não irão voltar. Nesses dias agora, 2 arquidioceses. Uma arquidiocese, a autoridade religiosa daquela arquidiocese disse: venham à missa, todos vocês vão. É só os padres irão fazer tudo como deve ser feito, porque podia, estava podendo, cada um que viesse a decidir. Então, vai ter missas assim, com álcool gel na porta, separação dos lugares, senta aqui, aqui não pode, E aquela autoridade disse, vai ter missa, podem vir. Já em outra arquidiocese, a outra autoridade disse, não, fiquem todos em casa. O que eu estou falando são fatos reais, é o que se vê. O que é que vai acontecer no futuro? Nós teremos 2 igrejas. A igreja virtual e a igreja real. A igreja daqueles católicos que vão ficar assistindo missa em casa online. E a igreja daqueles que irão, porque eles querem a igreja, eles querem a presencial. É isso que vai acontecer. A igreja das pessoas que ficam em casa e não recebem os sacramentos. E a igreja dos que vão para a igreja que terão os sacramentos. As consequências serão duras. Aí nós, sacerdotes, vamos começar a dizer assim, venham para a igreja, vocês precisam votar, porque a pandemia terá passado e o povo não virá. Porque o povo vai dizer assim, na hora que nós queríamos, na hora do sofrimento e da dor, vocês disseram para nós ficarmos em casa. Não é que as pessoas vão dizer isso, mas no inconsciente vai estar isso. E agora, é bom, nós descobrimos que é bom participar da missa em casa. A gente não precisa ir lá. Hoje não é assim? Quando você quer assistir um filme ou qualquer coisa, um documentário, já está tudo lá gravado, é só você entrar e assistir? Vai ser assim. Vamos assistir uma missa agora? Vamos. Tudo virtual. Vamos, então, aí coloca lá missa, aí aparece lá, fica assistindo em casa. Porque não vão para casa, não vão para a igreja. Um grupo pequeno vai perseverar e irá. Um grupo grande não irá. A igreja virtual e a igreja presencial, a igreja real, a virtual e a presencial. Porque aqui Jesus está dizendo que é para os apóstolos irem pregarem o evangelho a todas as nações para proclamar o perdão dos pecados e o retorno das pessoas que estão longe de Deus. Vai ser difícil. Nós vamos suar. No púlpito nós vamos suar dizendo, venham, venham, venham. E o coração das pessoas vai estar tão endurecido que eles não virão. Repito mais uma vez, não estou questionando aqui questão de que deve ficar ou não em casa, para preservar de passar o vírus para outro. Eu não estou questionando isso. O que eu estou dizendo são as consequências do futuro. As consequências serão essas. Porque já dá para se perceber. Aqui no santuário dá para perceber. Abre, fecha, a nível geral, A nível geral está assim, abre, fecha. Aí, então, abre, o pessoal vem, fecha, aí o pessoal fica em casa. Abre, fecha.
vão cansar, o povo vai cansar, as pessoas cansam dessa indefinição. Precisa ficar bem claro isso. Ninguém aguenta esse negócio. Vai e vem, ou vai ou vem, ou fica ou sai. Mas vai e vem, vai e vem, vai e vem. Aquele exercício, né? Abaixa, levanta, abaixa, levanta, abaixa, levanta. Chega um momento que a pessoa cansa. E o povo está cansando. Desse abre e fecha, vai e vem. Vem e vai e vem, está cansando. E sabe onde é que as pessoas vão descansar? Não vai ser na igreja depois, não, vai ser em casa. O povo vai descansar em casa, sentado na poltrona, assistindo missa online. Só que depois de um outro tempo, porque agora está assim, estão conseguindo tirar as pessoas da igreja. Aí as pessoas estão assistindo em casa. Quem é que tem o poder das comunicações? Quem é que tem a concessão dos meios de comunicação, redes sociais, televisão? Quem é? Os governantes. Como os governantes, eles não são católicos, não são cristãos, aí eles vão mudar todas as programações. Programação religiosa não terá. E eu falo programação religiosa tipo essa. Pode ter um outro tipo, falando de um outro Deus, falando de uma outra doutrina, falando de um outro ensinamento. Mas esse daqui, doutrina da igreja, missa celebrada, eles vão tirar tudo. Aí esses que estão acostumados a ficar assistindo em casa, vai ser um passo tão fácil para mudar, porque muda a programação religiosa, entram os novos que vão ensinar diferente, e aí pronto. A maioria dos católicos já não serão mais católicos. Mas um outro grupo vai perseverar. E é pequeno o outro grupo. Com aqueles padres que vão celebrar missas escondidas, catequeses escondidas. Os catequistas ali fiéis vão dar catequese nas catacumbas para a gente entender melhor. Tudo na surdina para perseverar. Para aquele pequeno grupo perseverar. Queira Deus que eu esteja errado. Eu estou doido para que isso que eu estou falando para você, eu esteja errado, para depois vocês fazerem gozação de mim lá na frente. E dizer assim, seu bobão, tá vendo? Ficar falando coisas, dando uma disso e daquilo. Eu quero passar por chacota. Eu quero que vocês cheguem e digam assim para mim, está vendo, Pazão, que você estava errado. Eu quero passar por essa humilhação. Queira Deus que seja assim. Mas vocês observem como as coisas estão. Quando aquela pessoa veio e disse assim, eu quero pedir perdão a Deus por ter ido à missa. Vocês estão pensando que foi só essa pessoa que fez isso? Muitas. Muitas. Porque estavam achando que estavam desobedecendo. E ir à missa desse jeito, eu estou desobedecendo. Mas obedecendo e desobedecendo a quem? Guardai os domingos e festas. E se tem uma oportunidade de ter um padre que pode estar celebrando, como é que pode ser pecado? Se a lei de Deus diz que é para guardar os domingos e festas.
Então tá bom. A igreja virtual e a igreja presencial. A virtual não tem sacramento. Não vai ter sacramento. Não vai ter batismo, não vai ter casamento. Não vai ter. A virtual não tem. É só se juntar. A presencial não, aí vai ter. Vai ter a Eucaristia, vai ter o batismo, que é a água na cabeça da pessoa. Vai ter o sacerdote lá dando absolvição. A igreja virtual não tem absolvição de pecados. Porque para se ter absolvição de pecado, tem que estar presente diante do padre. E não vão estar presentes, porque vão estar ficando só em casa, assistindo em casa. Eu estou falando a nível religioso, não estou falando a nível civil, se vai para o shopping ou não vai, isso aí é outra coisa. Eu estou falando igreja, a igreja. E nós precisamos pedir a Deus que Ele abra a nossa inteligência para que nós não nos conformemos com essa situação de ficar sem ir na missa em casa, para quando voltar nós sairmos correndo para poder participar da missa presencial. Porque se nós nos acomodarmos como muitos já estão acomodados, já estão se contentando com isso, não vai ser fácil. Então, nós temos que ir contra. Não estou dizendo para levantar bandeira, brigar com o bispo, brigar com o pai, não estou falando nada disso. Eu espero que vocês entendam. Eu estou dizendo que nós, interiormente, nós temos que estar ali. Não vai ter missa, então vai participar pela televisão? Então participa pela televisão, pelo celular, porque não está tendo missa. Mas inconformados, de bico grande, sabe? Assistir aquela missa de bico grande, com raiva, dizendo, eu queria estar lá, mas eu não posso, porque nós não estamos podendo. É isso, é assim que nós temos que estar. Não é dizer assim, está tudo bom, tudo maravilhoso. É tão bom assistir a missa aqui deitado no sofá. Que bom, meu Deus. Bem, traz aí um refrigerante agora. Bem, agora já está na hora da comunhão. Traz um biscoitinho aí, para imitar, que eu estou comendo também. Porque realmente não está tendo. Eu repito, eu não vou questionar aqui, não estou questionando quem está certo ou quem está errado. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós não podemos nos conformar, porque se vocês se conformarem, e nós, padres, nos conformarmos com missa online, quando voltar tudo ao normal, nós vamos começar a dizer, voltem, 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 e não vão querer voltar, porque já não estão querendo. Agora, os inconformados que estão lá, participando de bico grande, eu não me conformo com isso, Jesus. Olha, esse negócio de participar da missa dentro de casa. Aí sim, esses daí, quando disser abriu, acabou, a pandemia foi embora, já conseguiu agora conter esse vírus, aí vai voltar correndo para... Aí aqueles vão dizer, meu Deus, era bom que continuasse do outro jeito, estava tão bom aqui em casa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.